da casa do Senhor e prega aí essas palavras. Ouvi a palavra do Senhor, vós todos os filhos de Judá, que entrais por essas portas para adorar o Senhor. Eis que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: tornai bons os vossos caminhos e vossas obras, e eu habitarei convosco neste lugar. Não ponhais a vossa confiança em palavras de mentira dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se dirigirdes bem os vossos caminhos, se emendares as vossas obras, se fizerdes justiça aos que pleteiam entre si, se não oprimirdes o peregrino, o órfão e a viúva, nem derramardes o sangue inocente neste lugar, se não andardes após os deuses alheios para vossas desgraças, que é o único ponto que eles pegam, né? É o único ponto que eles pegam. Ano passado, peraí, rapidinho, deixa eu ver aqui. Para vossas desgraças, então habitarei convosco nesse lugar, nesta terra que dei a vossos pais pelo século dos séculos. Deixa eu parar aqui para responder nossa colega aqui. No ano passado, na procissão do encontro da cidade vizinha, um pastor com um grupo de evangélicos jogaram ovos podres nas imagens do Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores. A população ficou brava. E agora eu te pergunto, cadê a lei que o governo fez sobre a intolerância religiosa? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Também faço minha a sua indignação, tá? Concordo com você plenamente. Onde está o governo nessa hora? E aí, te faço uma coisa maior. Por que eles estão sendo apoiados pelo mundo? Porque eles são do mundo. O mundo pertence a eles. Eles pertencem ao mundo. Eles não acreditam nisso, mas eu falo categoricamente. Eu tive 17 anos dentro de uma igreja protestante. 17 anos. E eu digo, eles são do mundo. Eles pertencem ao mundo. Por isso que isso passa ileso pela justiça. Contudo, eis que confias para vosso mal em palavras de mentira, que vos não servirão para nada, pois que furtar, matar, adulterar. Aliás, essa palavra furtar é bem interessante observar. Eles dizem que é idolatria. Sempre vão falar. Eles têm uma interpretação muito errônea do que é idolatria. Jurar falso, sacrificar a Baal e seguir após outros deuses estranhos que não conheceis. E depois disso, vi a minha presença nessa casa, onde o meu nome é invocado, e dizer: estamos livres de todo mal, com a ideia de continuar a cometer todas essas abominações. Logo, esta minha casa, onde é invocado meu nome, é, a vossos olhos, um covil de ladrões? Eu também vi as vossas abominações, diz o Senhor. Ide ao meu santuário em Silo, onde habitou o meu nome, a princípio, e vede o que eu lhe fiz por causa da malícia do meu povo de Israel. E agora, porque tendes feito todas essas obras, diz o Senhor, e porque vos falei e avisei com tempo, não me ouvistes, quando vos chamei, não me respondeste. Farei esta casa onde o meu nome é invocado, e na qual pondes a vossa confiança nesse lugar, que vos dei a vós e a vossos pais. Farei, digo, o mesmo que fiz a Silo. Lançar-vos-ei para longe da minha face, como lancei todos os vossos irmãos, toda a linhagem de Efraim. Né? Para calmamente responder, meus filhos, fiquem tranquilos, Deus também foi perseguido, Jesus está conosco. Belas palavras nos disse o sacerdote, Deus é amor e não ódio. Perfeita colocação. Aliás, parabéns para esse padre. Assim nos falou o padre. Exatamente. E aqui, gente, é condenado à prática de Efraim, né? O idólatra, ele não sabe que ele é idólatra. E os protestantes, eles acusam aquilo que eles fazem. Eles são os verdadeiros idólatras. Porque eles ou idolatram dinheiro, ou idolatram a si mesmos. Simples assim. Simples assim. Tu, pois, Jeremias, não rogues por esse povo, não faças por ele lamentações nem preces, não insistas comigo, porque não te ouvirei. Não vês tu o que eles fazem na cidade de Judá e das praças de Jerusalém? Os filhos juntam a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres preparam a massa a fim de fazerem todas as tortas para a rainha dos céus.
E aí pegam esse link e colocam Maria. Meu Deus, meu Deus. Da onde que eles tiram essa sandice? Da onde que eles tiram isso? Sabe, eu nunca parei para pensar isso. Né? Na época que eu era protestante, eles falam. O pessoal do Sola Escritura tira isso da onde? Depois fazem libações a deuses estranhos para me ofenderem. Porventura é a mim que eles ofendem, diz o Senhor. Não é antes a si mesmo que fazem mal para a confusão de seu rosto? Portanto, diz o Senhor Deus, eis que o meu furor, a minha indignação, está para cair sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, acender-se-á e não se apagará. Aliás, vai. A religião, as duas religiões que mais lutaram a favor do feminismo foram as religiões ligadas à macumba e tudo mais, candomblé, e o protestantismo, principalmente quando eles inventaram essa história de pastoras. Inclusive, querem fazer isso na Igreja Católica e todos os papas recusaram, inclusive o Papa Francisco. Todos. Todos. Eles também atacam muito a oração do Rosário Mariano e a Virgindade Perpétua de Maria. Exatamente. Exatamente. Né? O Rosário foi o primeiro livro que eu li sendo católico. Deixa eu ver aqui, tá bem aqui. O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, primeiro livro católico que eu li. Né? E, gente, é incrível o poder do Rosário. É incrível. Eu continuo sabendo orar como protestante, eu sei orar. Mas o Rosário Mariano ele é mais poderoso. Muito mais poderoso. Porque eu não uso as minhas palavras, eu uso as palavras que Deus inspirou. Eu não uso. Porque Deus já sabe o que eu quero. O Fábio Porchat sabe disso. E os protestantes não sabem. Então, quando você escuta uma pessoa dizendo que Maria e Aparecida seria uma entidade demoníaca, um espírito territorial, uma potestade, como diz o René Terranova, ele chama de potestade, né? Você, quando reza o rosário, você está rezando para um demônio. E uma coisa que eu aprendi com São Luís Maria de Grignon-Montfort é justamente o contrário, que a Ave Maria ela é rezada para expulsar demônios, porque a Maria é o terror dos demônios. Ela é o terror dos demônios. Os demônios não resistem à presença de Nossa Senhora. Fregiça é uma bênção, concordo. Aliás, aqui perto, não foi aqui em Manaus, não, aqui próximo, em Itacoatiara, o prelado de Itacoatiara chegou a proibir a presença do Frei Gilson e do Instituto Reside. E eu fiquei triste porque eu queria ir para Itacoatiara para assistir o Frei Gilson. Eu queria muito ver o Frei Gilson. Né? Deus levantou muitos ministros da Igreja Católica para lutar contra o demônio. Aliás, ministros responsáveis pela minha conversão. São dois. Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior e Padre Fábio de Mello. É uma pena por todos os problemas que ele deve estar passando, mas eu queria falar uma coisa aqui, falar do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração. Teologicamente eu aprendi muito. Inclusive fui aluno do Padre Paulo Ricardo durante um ano. Eu fui aluno do Padre Paulo Ricardo durante um ano e aprendi muito. Tenho muito material do Padre Paulo Ricardo, muito material, inclusive de história das grandes navegações. O cara é incrível. Mas eu quero, aqui do fundo do meu coração, queria poder dizer isso no tete a tete com o Padre
Fábio de Mello. Eu devo a minha vida ao senhor, Padre Fábio de Mello. Caramba, peraí. Calma. Caramba, peraí. Ai, meu Deus do céu. Eu queria poder ter a oportunidade de dizer isso frente a frente, padre. Caramba, isso nunca me aconteceu numa live, cara. Eu queria poder dizer isso na frente do padre Paulo, do padre Fábio de Mello. Eu devo minha vida ao senhor, padre. Minha vida estava destruída. Eu estava morando com a minha ex-sogra no meu segundo casamento. E eu tinha passado por uma situação por causa da minha filha. Eu queria estar onde a minha filha está. Quantas vezes eu precisava me matar? E eu não sei qual é o mistério que eu ligava a televisão. Toda vez que eu ligava a televisão, o padre Fábio de Mello estava falando. Não sei, eu já vi, ele só aparece uma vez na semana. Mas naquela época ele estava passando todos os dias. E quando eu escutava. Caramba. Quando eu escutava o padre Fábio de Mello, aquele sentimento ia embora. Eu queria um dia, eu queria que esse vídeo chegasse no padre Fábio. De verdade. Eu não sei se um dia esse vídeo vai chegar. Mas eu quero dizer que eu sou muito grato pela sua vida, padre. Já teve muitas vezes que eu critiquei algumas posturas do padre Fábio de Mello aqui. Mas eu nunca vou esquecer dessa época. Uns 7 anos atrás. Há quase 8 anos atrás. Ainda tem muita coisa para ser liberta ainda. Mas eu era um ninguém. Minha vida tinha sido destruída de todas as formas e esse homem apareceu na minha vida. Foi usado pelo poder de sangue de Jesus, como está dizendo a irmã aí. Obrigado. 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 Eu quero. Não era nem para estar falando sobre isso aqui. Mas eu quero agradecer muito, padre Fábio de Mello. Muito mesmo. Muito. Eu quero poder dizer isso pessoalmente para o senhor. Mas se não for possível, está aqui. Esse vídeo está registrado. Está registrado. E desde lá, eu procuro alertar a Igreja Católica. Obrigado, obrigado, Verônica. Obrigado. Obrigado mesmo. A tia da minha esposa se chama Verônica. Obrigado, obrigado. E é incrível. Eu morava de favor. Minha ex-mulher ficava esfregando que ela tava gostando de um moleque.
E eu tive que aguentar calado porque eu não estava morando na minha casa. Quando eu tive coragem de sair, foi quando eu passei no concurso da prefeitura. E fui obrigado a sair. Eu fiz um acordo com a mãe da minha filha, que eu ia pagar a pensão, que eu ia dar toda a assistência necessária para minha filha, mas que ia dar um ponto final naquilo tudo. Eu lutei pelo meu casamento de todas as formas que eu pude. Só que ela não queria. É verdade. Santa Verônica. Aliás, a Santa Verônica não é mistério, que ontem eu estava na procissão e falou sobre Verônica limpar o rosto de Jesus. E agora, obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Eu tava todo leão aqui. Eu falo do Padre Fábio de Mello, a importância do Padre Fábio de Mello, que onde eu questionava muito sobre Maria, e aí o Bernardo Kister, ele falou bem assim: olha, assiste os vídeos do Padre Paulo Ricardo. Eu tenho o telefone do Bernardo Kister até hoje. Hoje é um grande youtuber, né? Eu não converso com ele, né? Tem lá, tá aqui guardado. Ele participa do mesmo grupo que eu, participamos do mesmo grupo, Masterclass, né? Os ex-alunos do Nando Moura, né? E agora ninguém praticamente tá do lado do Nando Moura, ninguém. Mas assim, ficou amizade, né? Irmão, esse é o carisma do Espírito Santo. Eu acredito, eu acredito. Eu preciso muito para me converter. Mas é incrível como que se dói, né? Porque em 2019 foi um ano que mudou minha vida. Quando, em fevereiro de 2019, eu fui contratado no último dia. Tava dando errado, tava dando tudo errado. Quando chegou no último dia, deu tudo certo. Eu me lembro que eu rezei um Pai Nosso. Aí eu botei no meu celular. Aliás, outra coisa que me pega assim, que é pancada em mim. Começou a tocar o tema da vitória, né? E eu vibrando muito. E já tinham mandado eu para ir para a escola dia 11 de fevereiro de 2019. Para a escola que eu ia assumir depois de 4 anos desempregado. Depois de um tempo que eu passava, eu ficava pedindo rancho nas igrejas, na maioria protestante, né? Com Deus tudo dá certo, verdade. E aí, primeiro Deus em nossa vida. E aí, essa era minha amiga ainda. Minha amiga me ajudou financeiramente, inclusive. A Vanessa. A Vanessa me ajudou financeiramente. Aliás, a Vanessa participou do vídeo ontem, né? O vídeo que eu fiz lá na live que eu fiz lá na procissão. Aí eu tocou essa música, eu tinha que andar do bairro do Adrianópolis até o Terra Nova. É mais ou menos 20 quilômetros, né, de moto. Aí eu escutei aquele tema da Vitória da Ayrton Senna, né? Aí logo em seguida tocou um louvor que eu amo. Para mim é o louvor que eu mais amo da minha vida. Inclusive, melhor do que muito louvor protestante. Começou a tocar assim: Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Meu amigo, eu fui andando. Quando tocou essa música, eu ficava repetindo essa música e não parava de chorar. Quando entrei na escola, eu pedi para ir ao banheiro, né? Antes de me apresentar para a gestora, né? E eu lavei meu rosto e tudo mais. Pois é. Eu também. Eu também tenho essa vontade de chorar. Ainda se vier
noites traiçoeiras, a cruz pesada for. Aí tava tudo dando certo. 11 dias depois, eu trabalhando, contente, ainda não ia receber o salário, que a prefeitura ela demora uns 3 meses para pagar o primeiro salário, né? Eu pedi aquela minha amiga em namoro. E hoje nós estamos juntos há 7 anos. 7 anos. Nós estamos juntos há 7 anos, casamos, temos uma filha, né? Casamos no sacramento do matrimônio. E primeiro salário, eu sou flamenguista, né? Alguém tem que ter defeito, né? Eu sou flamenguista, a primeira coisa que eu fiz foi. A primeira coisa que eu fiz foi quitar minhas dívidas. Eu fiquei 4 anos de endividado com a Riachuelo, não paguei minha dívida numa pancada só. Aí o que sobrou, eu comprei uma blusa do Flamengo, uma original. Eu tenho essa blusa até hoje aqui. Eu tenho essa blusa aqui. Comprei um vestido para minha filha. Cara, eu não consegui acreditar, porque eu vi 3 meses de salário. Gente, eu tô falando de uma quantidade de mais de 20 mil reais. Eu trabalhava, eu trabalhava dois. Eu sempre trabalhei, né? Depois que eu entrei para a prefeitura, eu sempre trabalhei 2 cadeiras, né? Então, com 2 cadeiras dá para ter uma vida bem confortável, né? Pagando pensão, tudo direitinho, né? Jesus, Maria e José te abençoe sua família. Amém, amém, amém. Então dizer que depois que eu tive esse encontro com Cristo, aliás, eu tive um encontro na mesma igreja que eu tive de vir Nossa Senhora falando comigo. Na mesma igreja eu tive o primeiro contato com o Santíssimo. Eu não conseguia ficar de pé diante do Santíssimo. Obrigado. Aí quando você ouve uma pessoa dizer que tudo isso que você viveu é uma mentira, como é que fica? Como é que fica? Como é que fica? Simplesmente como é que fica? Deus abençoe sempre, querido irmão. Amém. Você também, minha irmã. Muito obrigado. Você está sendo muito carinhosa conosco. A sua felicidade é a minha. Muito obrigado. Muito obrigado. Hoje nós estamos enfrentando uma luta, mais perto do que eu já passei. É uma luta que eu sei que Maria passa à frente, que é o lance da minha filha mais nova, a minha filha com essa minha esposa. Ela tem 1 ano e 7 meses, 8 meses, 1 ano e 8 meses. Ela tem PC, ela tem paralisia cerebral e até aqui Deus tem nos abençoado para dar todo o tratamento necessário para ela. Graças a Deus, graças a Deus. Embora eu esteja lutando com o YouTube para tentar ser monetizado, não consigo, mas até aqui Deus tem nos sustentado. Eu tenho feito isso aqui mais por hobby hoje, né? E eu sempre comentei sobre religião. Aliás, eu criei um canal no YouTube em 2013, né? O primeiro canal que eu tive, canal Ranieri Correia Lima Júnior. O nome do canal era todo o meu nome. Eu era missionário protestante. Como eu não tinha espaço nas igrejas, eu pregava no YouTube, né? E hoje, né? Hoje com maior maturidade, aliás, eu tenho mais inscritos do que muita igreja protestante, tá? Irmão, Deus abençoe e dê saúde para sua filhinha. Pois é, ela é muito saudável, apesar desse problema que ela tem. Ela tem epilepsia, né? E a gente está procurando tratar ela da melhor forma possível, e tentando, com os nossos recursos, pedir, ajudar, né? A gente não tem costume de sair pedindo as coisas, a gente não pede, né? Eu procuro sempre tentar esses recursos. O único pedido que eu faço é esse aqui, ó. Deixa o like, se inscreva no canal. Isso que eu peço, né? Porque eu estou tentando monetizar aí para ver se melhora a situação, tá bom? Eu preciso ter um canto meu, né? Hoje eu tô morando com os meus sogros, né? Devido a essa situação da minha filha. Então, aqui é um estúdio, onde eu gravo, né? Eu consegui um estúdio aqui a garagem
da casa fica aqui em cima. Então, consegui um estúdio, né? Nesse estúdio eu boto o computador, tem aqui, às vezes eu quero jogar um videogame, em vez de perturbar lá, eu saio e venho para cá pro estúdio. Então, jogo um videogame, eu faço uma leitura, né? Minha Bíblia fica aqui, as Bíblias que eu tenho ficam todas aqui, os livros de filosofia que eu tenho ficam aqui, meu canal Geek, que eu faço gravações aqui, né? Eu faço gravação usando aquela TV ali. Então, os materiais que todos estão aqui nesse estúdio, né? A minha impressora está bem aqui em cima, ó. Aqui é a minha impressora. Então, tudo que a gente precisa fica aqui, não fica na casa, fica aqui no estúdio, né? Então, aliás, se você ainda não se confessou hoje, ou ainda vai se confessar, ou teve problema igual o meu, que teve que fazer confissão coletiva, aproveita essa semana para ler, para ler alguma coisa para fazer a contrição perfeita, né? Se você não conseguiu fazer isso, você vai ter a oportunidade de confessar, e é importante que a confissão seja feita. Isso aqui é bíblico, tá? Não é fazer, porque assim, com a confissão coletiva, você se serve para vocês. É como se a gente estivesse fazendo a mesma coisa que o protestante faz, né? Fica ali de joelho, pede perdão para Deus sem ninguém saber e não pratica de fato a confissão a confissão individual e nem a penitência, né? É uma penitência mal elaborada e tudo mais. E fico triste, né, pelo que aconteceu e vou tentar me confessar durante a semana, né? Porque realmente é muito triste, tá? E é importante que nós façamos esses atos de contrição para que a gente possa se converter cada dia mais. É muito importante fazer o exame de consciência, exatamente. Eu tenho um livro de exame de consciência, acho que está por aqui, assim. Tá por aqui. Esse aqui estava aqui embaixo, né? Eu estava dentro da minha bolsa de trabalho fica aqui, né? Para fazer uma boa confissão, né? O exame de consciência ele é importantíssimo, né? Você ter um bom olhar com os 10 mandamentos, aliás, esse olhar que o protestante não tem, de uma certa forma, esse desleixo com a palavra de Deus é complicado, porque você acaba lutando contra pessoas que foram exemplos para nós e que para os protestantes é visto como demônios, tá bom? Gente, já deu 1h13 de live. Gente, eu quero agradecer pela sua presença aí, a Verônica, né? Deus abençoe, Verônica. Muito obrigado por ter te conhecido. Eu fico muito feliz de conhecer pessoas boas. E você tem sido uma pessoa maravilhosa aqui na live. Quero te parabenizar. Muito obrigado. Que Deus tenha muito te abençoado nessa transmissão. E espero ter esclarecido muitas coisas a respeito dessa heresia levantada aí pelos protestantes, tá, gente? Toma cuidado. Inclusive, esse vídeo vai ficar gravado. Vai ficar gravado no... Eu esqueci de ler a leitura de Jeremias 44, mas vamos deixar isso para uma outra oportunidade, tá bom? Então, tome cuidado com essas declarações, saiba que essa mulher aquela mulher lá só foi uma pessoa que repetiu o que o René Terranov e o Edir Macedo fizeram em várias coisas, né? Meu irmão, igualmente, Deus abençoe grandemente. Você é uma bênção, obrigado. Você é uma bênção, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida durante esse sábado que você tenha. Não, eu adoro quando vocês me interrompem, eu adoro, tá? Né? Eu tenho um roteiro pronto, mas eu prefiro que me interrompam, que torna o vídeo um vídeo mais original. Então, eu gosto que me interrompa mesmo. Pode me interromper quantas vezes você for necessário, tá bom? Beijo no coração de vocês dois que estão assistindo aí. E fique com Deus até a próxima. Tchau. Salve Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.